E a OpenAI anunciou 12 dias de lançamentos de tecnologias e recursos de inteligência artificial. E começou ontem com um novo plano de assinatura do ChatGPT Pro, para acesso sem limites ao melhor que a empresa tem a oferecer. Nós conferimos aqui no Olhar Digital News que essa novidade tem uma mensalidade pesada de R$ 1.200 na conversão direta, para o assinante poder usar o avançado OpenAI ou One, o GPT-4o e o modo de voz do chatbot, por exemplo. E hoje teve mais lançamentos da OpenAI. E para repercutir essas novidades da startup, vamos receber agora ao vivo Arthur Igreja, que é especialista em inteligência artificial e tecnologia e inovação. Vamos falar aqui com Arthur Igreja. Deixa eu ver se ele está aqui conosco. Olá, Arthur Igreja, muito bem-vindo ao Olhar Digital News. Boa noite. Boa noite, Marisa. Obrigado pelo convite. Arthur Igreja, vamos falar um pouco sobre essas mudanças, aliás, essas novidades da OpenAI. Eu queria que você começasse explicando para a gente, Arthur, quais são os destaques dessa nova assinatura da OpenAI e sobre esse acesso ilimitado à inteligência artificial, aos como que se diz, recursos dessa ferramenta. E mais, justifica essa mensalidade de R$ 1.200 por mês, Arthur? Pois é, o que acontece é o seguinte, essa mensalidade ela foi anunciada, ela é pesada, $200. Claro que nós temos que colocar em perspectiva, o dólar está extremamente alto aqui no Brasil, mas o ponto aqui é o seguinte, tem uma análise super interessante da Wired Magazine, que ela fala que a ideia da OpenAI, basicamente ela tem dois caminhos. O primeiro é começar a buscar uma monetização mais robusta, e a segunda coisa é que essa mensalidade é para aqueles usuários extremos, ou seja, o que a OpenAI identificou é que tem uma parte do seu público de assinantes, daquela mensalidade de $50, que na verdade queria usar mais, queria poder mais. E isso me leva ao ponto que é o seguinte, cada vez mais nós estamos falando sobre agentes de inteligência artificial. Então, o que eu quero dizer com isso é o impacto na produtividade de certas pessoas é tamanho, o valor gerado para quem está desenvolvendo código, para quem está fazendo uma série de automações, uma série de integrações na sua vida, que muito provavelmente a pessoa vai conseguir extrair muito mais do que $200 do resultado desse uso. Então, quer dizer, definitivamente não é um plano para curiosos, até por isso que a OpenAI continua com modelos mais simples, gratuitos, depois uma assinatura de $50 e agora nós vemos esse plano. Por fim, o que acontece é que a OpenAI ela disponibiliza cada vez mais não só modelos poderosíssimos, mas aquilo que ela chama de reasoning, né? Ou seja, capacidade de raciocínio. Por isso que nessa apresentação ela mostrou uma série de gráficos desse último modelo, se fosse o equivalente a um estudante de PhD respondendo alguns testes e com notas altíssimas. Então, quer dizer, é por isso que esse plano foi lançado com esse preço. Bom, e hoje nós, inclusive, falamos agora há pouco que hoje foi só o segundo dia de 12 dias de anúncios. Haja novidades, não, Arthur? Agora eu queria que você falasse sobre o que teve de novidade nesse segundo dia e também o que a gente pode esperar para os próximos. Olha, vou falar um pouco mais sobre as expectativas para os próximos dias, tá? A grande notícia desses 2 primeiros dias é o que nós repercutimos aqui, que é esse plano, novos modelos, comparativos e tudo mais. Mas está todo mundo esperando para saber se finalmente, ao longo desses 12 dias, se o Sora vai ser disponibilizado. Para quem não lembra, é aquele modelo poderosíssimo de criação de vídeos a partir de descrição textual, que inclusive sofreu uma polêmica recente, tinham muitos diretores, toda a indústria de Hollywood fazendo uma série de testes, e aí nós tivemos alguns vazamentos, tivemos aí toda uma polêmica envolvendo o Sora. Então eu diria que esse é o grande destaque que está trazendo mais expectativa, até porque
é preciso lembrar que o Sora, quando foi anunciado, as pessoas ficaram impressionadíssimas, só que hoje já tem uma série de modelos de texto para vídeo que já estão disponíveis. Então me parece que a OpenAI, o que aconteceu? Ela mostrou algo muito poderoso, mas está demorando para disponibilizar. A pergunta que o mercado já começa a fazer é: será que não está demorando demais? Será que quando ele chegar, quem já estiver usando outras ferramentas, será que vai querer fazer essa migração? Por falar nisso, até íamos comentar um pouco sobre os rivais, não é? Porque, inclusive, nós vimos que o X de Elon Musk liberou hoje o acesso ao Grok para todos os usuários, não é? Teve também uma nova versão do Llama, que é a inteligência artificial da Meta. Qual é a sua impressão, Arthur, sobre essas novidades e mais? É sinal de uma aceleração maior ainda dessa adequação ou utilização da inteligência artificial? Bom, aí sim tem uma ponte com um anúncio que foi feito hoje com a OpenAI com o Grok, porque tanto o OpenAI quanto a X, né, ex-Twitter aí, estão falando cada vez mais sobre aplicações médicas, então aplicações na área da saúde. Isso a OpenAI falou hoje sobre as potencialidades dos seus modelos na área médica. E aí o que acontece? O Grok, como sempre, tudo aquilo que envolve Elon Musk tem uma série de polêmicas, né? Porque é uma inteligência artificial com muito menos regras. Alguns acham isso incrível, mas vale colocar em perspectiva. Por exemplo, o Grok, ele gera vídeos, ele gera imagens praticamente sem filtro algum em relação à propriedade intelectual e à imagem das pessoas, né? Então, para exemplificar o que eu estou falando, se uma pessoa for lá no ChatGPT e pedir para gerar uma imagem de uma celebridade, o ChatGPT diz que não pode gerar por causa dos seus termos de uso. O Grok pode gerar. Então, quer dizer, para quem acha isso fantástico, imagine que agora alguém vai poder usar o seu rosto, pegar uma imagem lá numa rede social e gerar um vídeo fake usando a sua imagem. Então, quer dizer, é controverso. Por que eu falei da saúde? Porque recentemente o Elon Musk fez um post encorajando as pessoas a fazerem uploads dos seus exames, leia-se raio-x, ultrassonografia e etc., para treinamento do Grok. Então o Grok não é só para gerar imagem, vídeo e esse tipo de coisa, mas ele pretende alcançar inúmeros mercados, por exemplo, dar diagnóstico de exames. Então esse avanço aí do Grok ser disponibilizado para mais pessoas é um grande marco. E aí o vídeo que o Mark Zuckerberg soltou falando do Llama, da próxima versão, né? Inclusive ele já anunciou a sequência do que foi lançado hoje para 2025. Então é um modelo aí com bilhões de parâmetros, um poderio enorme, e é o que tudo indica, é o modelo mais leve, é o mais simples para ser usado. E para fechar, o que nós estamos vendo é o seguinte: todas as Big Techs viraram empresas de inteligência artificial e estão competindo de forma aguerrida entre si para tentar propor não só o melhor LLM, o melhor modelo, mas para conquistar esse espaço aí na vida das pessoas. Então, sim, a IA está acelerando cada vez mais, está mais presente na nossa vida, e as Big Techs estão competindo francamente uma com as outras, diferente do que acontecia antes, que Meta era rede social, Alphabet era buscador e Android, cada um tinha o seu território, o X era rede social, agora está todo mundo dentro do mesmo terreno. Ou seja, teremos muito assunto aqui para conversar com a sua presença, não é, Arthur Igreja? Muitíssimo obrigada por mais uma participação e nos encontramos em outros momentos. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite, bom final de semana. Bom fim de semana para você também, Arthur. Obrigada. É isso aí, pessoal. Tá aí uma mudança, não é? Da situação da inteligência artificial com tantos players fazendo os seus anúncios ao mesmo tempo. E você acompanha tudo aqui no Olhar Digital.